Aleluia, boa noite. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Queridos, eu e você, nós somos privilegiados pelo Senhor de congregar. Nós somos privilegiados de fazer parte do corpo de Cristo. E se você, assim como eu, acredita nesse privilégio, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora, para que juntos pudéssemos agradecer ao Senhor. Começar esse tempo da palavra com gratidão. Agradecer ao Senhor pela igreja, agradecer ao Senhor pelos líderes, agradecer ao Senhor pelo irmão que está do seu lado, pela família da fé. Você pode unir a sua oração à minha, e nós pedimos ao Senhor que Ele fale conosco através da sua palavra, amém? Senhor, obrigado. Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de estar na Tua casa. Obrigado pelo privilégio de congregar. Nós te agradecemos, te damos graças. Graças, Senhor Deus, porque a igreja é do Senhor, ela pertence ao Senhor. Nós somos comprados pelo precioso preço do Teu sangue. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela família da fé, por esses irmãos que estão ao nosso redor, que nós temos o privilégio de chamarmos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que nos lideram, pela liderança, Senhor Deus, dessa casa, pelos nossos pastores, pastor Jackson e Meila, pastor Paulo, Rebeca. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos nossos líderes locais, nossos guerreiros. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, desde o bebê até o mais velho. Cada irmão é tão precioso e tão importante para o Senhor. E por isso, Senhor, nós começamos essa celebração com gratidão, Senhor, pelo corpo de Cristo. E oramos, Senhor Deus, agora, quando abrimos a Tua palavra, quando compartilhamos os Teus princípios, o nosso coração seja como uma boa terra, para receber essas sementes poderosas, e elas possam frutificar com frutos, e frutos que permaneçam para a honra e para a glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, em 1 de janeiro de 2007, em Washington, numa estação de metrô, um jovem, ele de calça jeans, de camiseta, boné, ele tira do seu case um violino, e ele começa a tocar ali naquela estação de metrô uma canção. Esse jovem era o Joshua Bell. Pode colocar a foto aí do Joshua Bell. O Joshua Bell, ele é um dos mais conceituados violinistas da atualidade. Esse violino que ele tirou do seu case e começou a tocar numa estação de metrô, é um violino que foi fabricado em 1713. E esse violino, ele custa 3,5 milhões de dólares. E o Joshua Bell, ele começa a tocar uma peça musical muito conceituada ali naquela estação de metrô. Para sua surpresa e para minha surpresa, um total de 7 pessoas pararam para apreciar um dos violinistas mais tops da atualidade. Pessoas pagam milhares de dólares para assistir as apresentações nos teatros, mas aqui nessa estação de metrô, 7 pessoas, pelo menos parou alguém, mas aquele som, né, e aquela peça musical, né, essa música poderia ter sido apreciada pela maior quantidade de pessoas. E da mesma forma, queridos, a beleza da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem sido ignorada por muitas pessoas. Os acordes que o Espírito Santo produz através da igreja têm passado desapercebidos dos ouvidos de muitas pessoas. E um dos problemas da nossa geração é a falta de entendimento na palavra, do significado, da importância da igreja. A igreja, ela tem um propósito. A igreja de Jesus na face da terra, ela tem uma missão, ela tem um destino. Queria que você acompanhasse comigo a leitura no telão de Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. A Bíblia diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da palavra, tendo purificado a água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Geralmente nós aplicamos esse texto no relacionamento familiar, no relacionamento marido e esposa, e com certeza também dá para ser aplicado,
Mas Jesus, ao fazer essa inserção aqui, esse comentário, esse ensino, a Bíblia nos mostra sobre a importância da igreja, sobre a importância daquilo que Jesus fez por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus, Ele se deu, Ele se doou, um amor sacrificial para que você tivesse uma vida, e uma vida em abundância. Então quando Jesus, Ele se entrega ali na cruz, Ele se entregou para te santificar, Ele te entregou para te purificar, Ele se entregou para apresentar você diante do Pai, como missão cumprida, como uma igreja e como uma noiva gloriosa. Amém ou não amém? E por isso, nossos olhos precisam estar abertos para enxergar a beleza do corpo de Cristo, a beleza da igreja. Os nossos ouvidos precisam estar atentos ao ensino do Senhor com respeito àquilo que nós acreditamos o ser igreja. Querido, você precisa, como na oração que começamos a fazer, ser grato por fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa ter esse privilégio e bater a mão no seu peito e falar: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de pertencer ao corpo de Cristo. Muito obrigado. Nós somos a igreja do Senhor, então em vez de ficar alistando todos os defeitos, porque temos milhares de defeitos, mas nós precisamos bater a mão no peito e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu poderia estar em outros lugares, a minha vida nessa hora poderia estar na lama do pecado, mas hoje o Senhor me transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, e hoje como igreja nós podemos estar reunidos ao redor da mesa para adorar o Senhor. Então é um grande privilégio. Você deve falar assim: Senhor, muito obrigado. É um grande privilégio fazer parte da igreja do Senhor. Eu sou noiva gloriosa, eu sou a igreja do Senhor, fui comprada pelo seu sangue. Amém ou não amém? Aleluia. 1 Timóteo 3,15, a Bíblia diz: mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. Diga assim comigo: eu faço parte da família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Então Paulo está dizendo aqui nesse texto para Timóteo que a igreja do Senhor é a família de Deus, e que essa família, eu e você, nós carregamos a verdade da palavra de Deus. Quando você se reúne aqui como igreja e fazemos tantas coisas ao nos reunir, adoramos, uau, olha que adoração incrível ao Senhor, nos reunimos para ouvir a palavra, nos reunimos para obedecer a Bíblia no quesito ide e fazer discípulos, nos reunimos para participar da ceia do Senhor, você testemunha batismos, você vive em comunhão, você serve, o que a Bíblia chama tanto de uns aos outros. Queridos, nós somos a família de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ô irmão. Por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque biblicamente somos família de Deus. Uns irmãos que são maravilhosos, outros que dão trabalho, outros que não dão tanto assim, mas somos irmãos, somos da mesma família. É como seus filhos, quando vão a uma festa de família, eles não conhecem todo mundo, e eles falam: eles são os nossos familiares, e os pais dizem: são seus familiares distantes, são seus familiares, são da nossa família, não estão tão próximos, mas são da nossa família. Então nós somos família de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. E você com certeza está no nosso passado recente. O que aconteceu, você se lembra do que aconteceu na pandemia, onde nós tivemos que ficar afastados, por causa daquele momento tão triste, tão crítico que a humanidade, ela viveu. Por alguns anos, ficamos afastados uns dos outros, perdemos o privilégio de congregar semanalmente, na igreja, nas nossas células, tínhamos aquelas intermináveis reuniões online que estávamos por aqui. Quando o culto voltou, fiquei tão alegre. Eu estava aqui no primeiro culto, mesmo que distanciado 3.000 quilômetros de uma pessoa, mas eu estava aqui. E com certeza, aqueles que foram retornando também se alegraram muito, quando pudemos estar aqui presentes. Mas queridos, nem todas as pessoas sentiram da mesma forma. Nem todas as pessoas se alegraram quando as celebrações voltaram. Algumas, elas gostaram de ficar em casa. Algumas
falaram assim: esse convívio entre a igreja é muito estressante, é muito irmão ferindo irmão, é muito irmão proferindo picuinha um com o outro. Então muitos irmãos gostaram de ficar no sofá, relaxaram na fé. Queridos, eu criei, isso é uma opinião do pastor Willy, que na pandemia iríamos viver um avivamento poderoso, porque estávamos em casa, tínhamos muito tempo para orar, tínhamos muito tempo para ler a Bíblia, mas infelizmente eu fiz isso, eu e a pastora Luana, nós intensificamos isso. Eu creio que muitas pessoas viveram um avivamento, mas muitas pessoas, elas não retornaram, elas gostaram do sofá, elas gostaram de relaxar, elas gostaram de ficar lá, e o congregar, ele perdeu o sentido. E perguntas como essa do nosso tema de hoje: precisamos congregar? Será que de fato congregar é importante? Então essa mensagem que eu estou compartilhando hoje faz parte da série Despertar Sobrenatural, porque antes, para vivermos o sobrenatural, nós precisamos voltar aos princípios fundamentais da fé, as coisas importantes, porque, querido, congregar é muito importante, congregar é empolgante, amém ou não amém? Então a pergunta não deveria ser: precisamos congregar? A pergunta de fato deveria ser: como podemos aproveitar ao máximo o tempo que passamos juntos na igreja? Como podemos aproveitar ao máximo o tempo que passamos juntos como igreja? E eu gostaria de usar o texto que usamos na semana passada, ali falamos sobre o sono de Eutico, aquele irmão que estava dormindo durante o culto, mas eu queria dar um enfoque aqui agora na ordem do culto, naquilo que estava acontecendo naquela celebração. Por isso eu vou compartilhar com você 3 benefícios que você tem ao fazer parte do corpo, 3 benefícios que você tem ao congregar, ao viver aí com os irmãos na fé. Então o nosso primeiro ponto, e diga assim comigo, primeiro benefício: para encorajamento. Diga comigo: para encorajamento. Então Atos capítulo 20, no versículo 7, a Bíblia diz: no primeiro dia da semana, diga assim comigo, no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. O autor do livro de Atos, o Lucas, ele relata aqui um padrão que se tornou a partir da ressurreição de Jesus. O primeiro dia da semana não era mais o sábado, o primeiro dia da semana se transformou no domingo, o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Então agora, os domingos, todo domingo era dia de Páscoa, todo domingo era dia de ceia, todo domingo era dia de se lembrar que o túmulo estava vazio e que o trono estava ocupado, todo domingo era dia de lembrar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus em breve virá. E é essa mesma prática que nós estamos fazendo domingo após domingo. O túmulo está vazio, o trono está ocupado, e estamos trazendo a memória, por isso que é tão importante estar aqui. Mas, queridos, quando nós nos reunimos para cultuar, nós nunca sabemos o que vai acontecer, Ano passado, quando eu compartilhei a série do Espírito Santo, eu contei para os irmãos de uma experiência histórica na Indonésia, na década de 60, quando os irmãos estavam ali numa busca intensa por avivamento, orando, buscando a face do Senhor, e as pessoas da cidade viram o prédio que os irmãos estavam reunindo como que pegando fogo, e eles até chamaram um bombeiro, falaram: a igreja está pegando fogo, vamos lá socorrer os irmãos. Só que quando eles chegaram na porta da igreja, olharam para dentro da igreja, eles viram que não estava pegando fogo. Aquele fogo era uma visão, era uma visão espiritual. Naquele culto tão sobrenatural, de coisas que podem acontecer enquanto estamos reunidos, muitos se converteram. Esse culto também que nós estamos falando aqui, onde o Paulo estava pregando, a Bíblia diz aqui que o jovem chamado Eutico, recordando você aí do culto passado, um jovem, porque o apóstolo Paulo estava tão empolgado, eram tantas verdades, e a igreja estava com tanta fome, a Bíblia fala que esse rapaz dormiu e ele caiu do 3º andar e morreu alguém no culto. Graças a Deus ainda não presenciei isso em nenhum culto.
Mas o que aconteceu aqui nesse culto, né? Um homem de Deus estava lá, uma oração foi feita, aquele jovem, ele ressuscitou. Mas queridos, não é necessário para mim e para você nós termos experiências sobrenaturais todos os domingos para nós congregarmos. Sabe por que não é necessário? Porque uma coisa importante, né, sobre o congregar regularmente, diga assim comigo, congregar regularmente, porque isso fala de hábitos. E os hábitos, queridos, eles nos moldam. Então, quando você está aqui, está agendado, e há um compromisso selado na sua agenda, esse bom hábito molda o seu coração. Então, existem bons hábitos, existem maus hábitos, e certamente, congregar é um excelente hábito, e congregar semanalmente. Um texto tão clássico, né, sobre congregar é Hebreus 10, 25. Olha só o que Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então o autor aqui da carta de Hebreus, quando ele traz essa ênfase aqui de não deixar de congregar, então ele diz qual a importância de não deixar de congregar, porque quando você congrega, você encoraja um ao outro. E ainda ele acrescenta ali, né, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Com certeza você acompanha os jornais, as notícias, o quanto a humanidade está realmente longe, distante, perdida, o quanto nós somos atacados na nossa fé. Imagina se nós estivermos fora do contexto da igreja. Então a Bíblia diz aqui sobre esse poder do encorajamento. Queridos, não somente o pastor que está na plataforma que traz encorajamento para o seu coração, não. A sua presença, você vive, você está aqui, encoraja uns aos outros. Está aí uma excelente oportunidade de encorajamento, nesse momento conexão. Então, nesse momento conexão, é um momento onde você, lógico, o pessoal fala assim, cumprimenta o maior número de pessoas, mas eu queria te dar uma sugestão, você pode cumprimentar uma pessoa, e você pode, ao cumprimentar ela, olhar no olho dela, perguntar, e aí irmão, está tudo bem com você? Querido, que você tenha um excelente culto, pode até compartilhar o seu TSD em 1 minuto, de forma muito rápida. Irmão, eu te abençoo, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua família. Essa é uma forma de você encorajar o irmão aqui presente, ou seja, não é só essa a missão de quem está aqui, mas você também aí pode. Então venha para o culto não somente para encorajar uns aos outros, mas venha preparado para estudar a Bíblia, né, para observar a palavra, para conferir se o pastor está pregando realmente os textos da Bíblia, se está dentro ou se está fora do contexto. Venha para buscar realmente da presença, quando nós formos dirigidos a levantar os nossos olhos, levantar as nossas mãos, porque nós estamos aqui não por causa de homens, estamos aqui por causa do Senhor. Então venha com seus olhos em Jesus. Venha também com o coração de, quando houver momentos de quebrantamento, de pedir perdão, de arrependimento, você seja o primeiro a fazer isso. Venha com o coração também de olhar pessoas novas no nosso meio. Então, aqui é o momento de olhar para os lados e de, como somos uma igreja em célula, né, você que é um agente da tua célula, né, de trazer pessoas para Jesus, você pode pescar aqui dentro desse aquário. Principalmente agora em janeiro, com certeza no nosso meio há alguém aqui que é novo na cidade, né, que veio agora de mudança para cá. Então você pode ficar atento e chamar, irmão, quero te convidar ali, né, para uma reunião durante a semana, porque os nossos cultos acontecem aqui uma vez só, por domingo. Durante a semana nós temos mais de 60 cultos acontecendo nos lares, das nossas células. Queria te chamar, né? Então você pode chamar, encorajar essa pessoa, abraçar essa pessoa na família da fé. Queridos, mas por um outro lado, quando você deixa de congregar semanalmente com regularidade, eu queria fazer um parêntese aqui. É lógico que há momentos onde alguém está enfermo, é lógico que existem algumas viagens de trabalho, é lógico que existem períodos de férias e tudo bem por aí, tranquilo. Mas queridos, quando nós deixamos esse hábito, ele é muito arriscado para você,
ele é muito arriscado para a sua família, porque o congregar é um dos meios que Deus providencia para te abençoar e para sustentar a sua fé. Além de você estar buscando semanalmente, diariamente em casa, no seu tempo a sós com Deus, mas também quando você congrega, você é edificado, você é abençoado. O cristianismo, queridos, ele desconhece o termo ovelha solitária. Ovelha solitária. Senão não haveria uma parábola onde Jesus diz que um pastor, ele olha para o seu rebanho e ele conta 99 ovelhas. E ele sente falta de uma ovelha. E ao sentir falta de uma ovelha, esse pastor, ele não diz, que essa ovelha vai se lascar. As 99 estão aqui, que essa, se ela escolheu se perder, não estou nem aí. Não, queridos. O bom pastor, ele vai buscar aquela ovelha. O bom pastor, ele busca. A Bíblia fala que ele coloca nos seus ombros, ele volta com alegria. Se aquela ovelha não fosse importante, aquele pastor não iria ao encontro daquela ovelha. Então, querido, a Bíblia não encoraja o isolamento. A Bíblia não encoraja você ser uma ovelha perdida. Timóteo 2,14 e 1 Pedro 2,10, a Bíblia diz: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, diga assim comigo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E 2 Pedro 2,10, antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora vocês são povo de Deus. Bata a mão no peito e fala assim: eu sou povo de Deus. Eu sei que Jesus veio individualmente para te salvar, mas a Bíblia também dá essa ênfase para o coletivo, para o corpo, para o povo de Deus. Então é tão importante ter essa consciência coletiva. Queridos, o Novo Testamento, ele também rejeita esse argumento: Cristo sim, igreja não. Cristo sim, igreja não. Provérbios 18:1, a Bíblia diz: quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sensatez. O isolamento, ele é arriscado, e a pessoa que faz isso, como em uma outra versão diz, ela se rebela contra a verdadeira sabedoria. É sabedoria congregar, é sabedoria estar envolvido com o povo de Deus. E a igreja primitiva, existem algumas ênfases para a questão da membresia, de pertencer, de fazer parte, de dizer: eu estou aqui, eu sou parte desse corpo, conte comigo, conte com a minha casa, conte com os meus recursos, conte com a minha vida. A igreja primitiva diz que em 1 Timóteo 5, as pessoas e as suas necessidades eram identificadas, né? Como somos uma igreja em célula, é muito fácil. Então ali tem uma lista de pessoas, de nomes, nome por nome, porque você não é apenas um na multidão, Deus te conhece pelo seu nome, e alguém também tem que ter acesso a isso, liderar a sua vida, conduzir, né? Um irmão precisa conhecer, ter sua data de aniversário, né? Conhecer seu endereço. Então, as pessoas e as suas necessidades. Querido, você fica doente, você está passando por um momento difícil na sua vida e você tem uma igreja, porque você não acessa essa bênção. Mas se eu ficar doente, meu irmão, eu vou pedir o Nery aqui, a Pieira faz um muro de oração pelo pastor William, eu quero receber a oração, eu quero que a minha condição seja revelada para que as pessoas orem por mim. E assim, quando acontecer algum problema, se você se isolar, querido, você vai ser tragado pelo lobo. Você vai ser tragado pelos enganos, você vai ser tragado por Satanás, pelo leão que anda ao derredor procurando alguém que possa devorar. Então deixe que alguém tenha acesso ao seu coração, às suas necessidades. Outro texto do Novo Testamento, Atos 2:41, nós vemos as pessoas sendo contadas. E lá em Hebreus 13:17, os presbíteros, eles prestavam contas das pessoas que eles lideravam. Ou seja, é uma via de mão dupla. Você, querido, como ovelha desse rebanho do Supremo Pastor Jesus, você não pode andar sozinho. Você precisa prestar contas da sua vida. Você precisa alguém ter acesso ao seu coração. E eu, como pastor, eu tenho líderes dos quais eu também presto conta dessa igreja. Presto conta, em primeiro lugar, para Jesus.
Então, da mesma forma, é uma via de mão dupla, eu presto conta, você também, amém ou não amém? E queridos, esse assunto, né, igreja não, é algo realmente que faz com que essa pessoa se torne uma presa fácil para que Satanás atraque. E para esse pensamento, né, assim, tipo, de não congregar, alguns obstáculos eles são colocados. E a maioria desses obstáculos colocados ao congregar, a maioria desses obstáculos existe um responsável por eles. Satanás? Não. Você. A maioria desses obstáculos somos nós que colocamos. E queridos, a igreja, né, de Jesus, a igreja de Jesus, ela não é perfeita. Nós não somos perfeitos, nós temos muitos erros, eu tenho muitos erros. E queridos, se tiver uma igreja perfeita nessa cidade, aqui em Palmas, não vá para essa igreja, porque senão você vai estragar essa igreja. Então não vá para ela. Amém ou não amém? Então eu queria colocar aqui 3 obstáculos pelos quais são colocados contra o congregar: o sensacionalismo, o misticismo e o idealismo. O primeiro aqui, o sensacionalismo. O sensacionalista é aquela pessoa que ela fica empolgada com os grandes eventos, com os grandes ministros, com os grandes pastores de renome. Eles gostam de luzes, eles gostam de som, eles gostam daquela sensação, né? Porque a sua dopamina, né? É isso, né? O hormônio, né? Do estímulo, é isso? Estimula, a dopamina estimula muito a pessoa. A pessoa que ela se move dessa forma, né? Ela só quer sensações acontecendo. O culto tem que ser espetacular. Se o pastor trazer uma palavra mais ou menos, para ela não serve. Para essa pessoa, acompanhar um adolescente, ouvir um adolescente, cuidar de um órfão, de uma viúva, para essa pessoa, alguém que está desgarrado, ir lá fazer uma visita, que dá trabalho, ou cuidar das nossas crianças no Pasquides, para essa pessoa, não é tão empolgante o banco de madeira, né? O nosso não é de madeira, né? Bem confortável, mas o banco de madeira da igreja, para esse tipo de pessoa sensacionalista, não é tão interessante. Mas eu queria dizer para você, que esses pequenos hábitos, cuidar de um adolescente, cuidar do órfão, da viúva, investir em vários nuances da igreja, esse tipo de atitudes, são atitudes que mudam o mundo, que mudam a história de uma pessoa. Por isso, algo que talvez não seja tão espetacular, mas diante do Senhor, dos quais, né, a nossa vida, né, haverá de prestar contas diante dele, isso tem muito valor para o Senhor. Não tem esse obstáculo no seu coração. A igreja só tem que ter sensações. Em segundo lugar, o misticismo. O que é o misticismo? Se não tiver uma ressurreição no culto, como teve lá na época do Paulo, eu nem vou para a igreja. O pastor que ore mais para ter muita ressurreição, muita cura, muita coisa assim na igreja. Olha só o que Apocalipse, ela diz sobre a igreja. Apocalipse 2:1, a Bíblia diz o seguinte: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os candelabros de ouro. O que significa isso? Esse que tem, né, as estrelas em sua mão direita e que anda entre as igrejas, esse é o Senhor. E eu quero dizer para você que Jesus, ele anda no meio da sua igreja. Por isso é tão importante, querido, você congregar. Por isso é tão importante a sua vida e a igreja está tão entrelaçada, você não desistir da igreja. Recuse desistir da igreja, porque Jesus está no meio da sua igreja. Jesus está no meio da sua igreja. A Bíblia diz que Ele é o pastor. E sabe por que Ele é o pastor? Porque existe um rebanho. A Bíblia diz que Ele é o cabeça, e Ele só é o cabeça porque existe um corpo. A Bíblia diz que Ele é o alicerce, e se Ele é o alicerce é porque existe uma estrutura. A Bíblia diz que Ele é o marido da igreja, e por Ele ser o marido da igreja é porque existe uma noiva, existe um corpo. Então Jesus, Ele está no meio da igreja. E para que você experimente Jesus de uma maneira profunda, de uma maneira transformadora, de uma maneira espetacular, basta que você esteja sentado no banco de uma igreja.
E não espere que coisas sobrenaturais estejam acontecendo o tempo todo, porque só o fato de Jesus estar no meio da sua igreja já basta para que você esteja aqui congregando. Amém ou não amém? Sensacionalismo, misticismo e o idealismo. Idealismo é o que, pastor? Aquela ideia de como a igreja deveria ser. A palavra do pastor William deveria ser como a do pastor Jackson. O nosso ministério de jovens deveria ser assim, assim, assado. A igreja Paz Church deveria ser como a igreja primitiva. Queridos, um rapaz chegou para o pastor decepcionado com a igreja. E tudo bem ficar decepcionado com alguma coisa ou outra. E esse rapaz diz assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Mas irmão, por que saindo da igreja? Pastor, quando eu ando pelos corredores da igreja ou durante o culto, eu vejo os irmãos fofocando um do outro. Durante a palavra, tem irmãos que ficam jogando aquele joguinho de ficar apertando nas bolinhas. Pastor está lá no palco. Eu estou contando uma fofoquinha aqui, pastor. E as pessoas estão jogando lá. Isso é um parênteses, viu? Que isso é real, viu? Vieram me falar essa semana, isso aqui tudo. Pastor, o pessoal do louvor desafina. Às vezes o pessoal do Kids não cuida tão bem das minhas crianças. Poxa, meu irmão, antes de você tomar essa decisão tão importante, eu queria te fazer um desafio. Nós temos aqui esse copo. Imagine que esse copo está cheio de água, tá? Que eu já dei uma bicadinha nele aqui. Nós temos aqui esse copo, e eu queria que você desse 3 voltas ao redor da igreja, e seu objetivo é não derramar nenhuma gota desse copo. E o irmão falou: facinho demais, pastor, facinho demais. E o irmão foi, concentrado, deu as voltas ao redor da igreja, fixo naquela água. E ele animado depois volta aqui: pastor, vou aproveitar aqui e beber um pouquinho de água, já que eu tenho a sua atenção. Ele diz aqui: pastor, de volta o copo. E o pastor faz uma pergunta para ele: irmão, quando você estava focado na missão, você viu o irmão fazendo uma fofoquinha? Você viu o irmão jogando na hora do culto? Você viu alguém destratando alguém e milhares de erros? O irmão falou não. E o pastor disse para ele: é assim que acontece quando nós estamos focados em Cristo. Nossos olhos sempre precisam estar focados em Cristo. E isso não é uma desculpa para não nos aperfeiçoarmos. Lógico que precisamos de confrontos, lógico que precisamos de discipulado, lógico que precisamos, mas queridos, as situações que acontecem na igreja, as decepções, os altos e os baixos, as frustrações, nós precisamos reconsiderar as nossas expectativas. Essa expectativa colocando a régua tão lá no alto, e eu duvido que até você esteja cumprindo essa expectativa tão no alto. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte sobre esse idealismo que nós muitas vezes fazemos ao redor da igreja. Ele disse o seguinte, acompanhe comigo a frase dele: aquele que ama mais o seu ideal de comunidade do que a comunidade em si, se torna carrasco desta, mesmo que as suas intenções pessoais sejam as mais honestas, sinceras e sacrificiais. Então, querido, não se torne um carrasco da igreja, apontando os erros, seja uma solução, se coloque à disposição para servir, se coloque à disposição para ser um exemplo, para ser o maior dos irmãos, o irmão mais velho, para ensinar. Então nós precisamos reconsiderar essas expectativas. E para finalizar esse primeiro ponto, que é o central dessa mensagem, Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 e 7, é uma visão daquilo que eu e você, um dia, eu vou ver você lá nesse dia, que um dia vai acontecer com a igreja de Jesus. Então ouvi semelhante ao som de uma grande multidão, diga assim comigo, uma grande multidão. Então ouvi algo semelhante como uma ovelha solitária, não,
como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Então esse texto apresenta ali dizendo uma grande multidão. A colocação dos verbos está no plural: regozijemo-nos, alegremo-nos. Além do discipulado, que é tão importante, quando você congrega, você está sendo preparado para as bodas do Cordeiro. Você está sendo preparado para esse dia, onde nos encontraremos como igreja com o nosso amado noivo. Então você está sendo preparado nesse momento como igreja, amém ou não amém? Então, primeiro benefício, para encorajamento, para ser encorajado, para encorajar uns aos outros, amém ou não amém? Segundo lugar, segundo benefício, para ouvirmos a palavra de Deus. Atos, capítulo 20, no versículo 7 e 11, no primeiro dia da semana, reunimos-nos, e Paulo falou ao povo, continuou falando até a meia-noite, depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora, um culto assim interminável, Então a Bíblia fala, aqui, como que foi assim esse culto interminável? Não só foi esse monólogo, o pastor falando, Paulo falando o tempo todo, além de ele oferecer o ensino, mas também havia um momento de perguntas e respostas, porque o povo estava tão sedento, tão faminto do evangelho. Nesse culto também houve uma prática, da prática sobrenatural, das práticas espirituais, porque alguém morreu e logo, de forma prática, o apóstolo Paulo acabou ensinando tudo como ressuscitava um morto. Então veja, de como as coisas aconteceram aqui nesse culto. A palavra estava sendo valorizada. Eu penso assim, ficar horas e horas ouvindo, mostrava fome, mostrava sede, mostrava dedicação do povo de Deus em aprender a palavra. Então um dos benefícios que você tem ao se reunir mensalmente, anualmente, só no dia da Páscoa ou só no dia do Natal, semanalmente. Um dos benefícios de congregar semanalmente é para ouvirmos a palavra do Senhor. E Paulo instrui Timóteo o seguinte, em 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então a Bíblia coloca aqui qual é a fonte de autoridade de quem está pregando. É o seu próprio testemunho? É as suas histórias? São as ilustrações? Não, a fonte de autoridade principal é a palavra de Deus. E nesse texto diz que a palavra precisa ser exposta através de exortação, de encorajamento e de ensino. E aqui a Bíblia diz a leitura pública, diga assim comigo, a leitura pública. Na sua casa, de segunda a sábado, a leitura privada, no seu tempo a sós com Deus. Aos domingos, nas celebrações, a leitura pública das Escrituras. Queria que a mídia colocasse a segunda imagem. O reformador Lutero, ele foi pintado, fizeram um quadro, o pintor Lucas Cranach, acho que é assim, ele pintou o Lutero pregando. Então, olha a riqueza de detalhes dessa imagem, eu aproximei um pouquinho, a imagem, quando eu salvei ela. Você pode reparar que o Lutero, ele está apontando uma das suas mãos para a Bíblia, e a outra mão apontando para Cristo. E veja a afeição das pessoas, da igreja reunida. Os olhos das pessoas, elas não estão no pregador. Os olhos das pessoas estão em Cristo. Queridos, a nossa geração está voltando para o lugar onde Jesus, Ele é o centro. Nós precisamos tirar esse tanto de mensagem humanista, onde o homem é o centro, onde é a minha vontade, onde é o meu querer, onde é o que eu quero, e se é o que eu não quiser, eu faço biquinho para o Senhor, porque Ele não está, aquilo que eu quero não está sendo falado. Queridos, o centro do culto é a palavra de Deus, o centro do culto é Jesus. Você não tem que me ver, você não tem que me olhar, você tem que olhar para Cristo, se no caso eu estiver olhando e ministrando a palavra de Deus, amém ou não amém?
As nossas canções, muitas vezes, até mesmo dessa época, refletem isso. Lógico que hoje não, né? Hoje nós olhamos para Cristo, hoje nós cantamos uma música congregacional, né? Então, cantar, né, essa música, um só corpo, né, com os nossos olhos em Cristo, unidos, eu preciso olhar para o irmão, unidos, mesmo querendo te matar, unidos iremos. Mas algumas músicas, elas estão assim, é a minha vontade, é o que eu quero. Eu não vou cantar, porque, né, assim, eu ouço essas músicas no meu carro, eu ouço essas músicas na minha casa, mas no culto, é o momento onde, quando nós estamos entronizando o Senhor, é o momento onde o culto dá aquele salto gigantesco para a presença, onde a glória desce. Mas enquanto nós estamos cantando, só minha vontade, essa é a hora que o louvor vai lá embaixo. Mas quando o nome de Jesus começa a ser entronizado, Ele é exaltado, Ele é o Rei, Ele é santo, Ele é poderoso. Os nossos olhos precisam estar em Jesus, amém ou não amém? Se é para Jesus, então aplaude mais forte que você puder, amém? A Bíblia fala lá em Neemias 8, que enquanto Esdras estava ensinando as Escrituras, olha só o que a Bíblia diz, Neemias 8:13, todo o povo estava com seus ouvidos atentos. Diga assim comigo, ouvidos atentos. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Antes da transformação, nós precisamos ouvir, nós precisamos ser exortados, encorajados, corrigidos, e depois precisa acontecer um passo de fé, que é a transformação. Então eu queria compartilhar com você 4 formas de ouvir a palavra de Deus. A primeira forma de ouvir a palavra de Deus, ouça humildemente. Ouça humildemente. Tiago 1:21, o nosso posicionamento quando ouvirmos a palavra de Deus deve ser com humildade. Jesus destacou Maria quando ele visitou Lázaro, sua casa, Lázaro, Marta e Maria. Jesus destacou Maria, porque a Bíblia fala que quando Jesus estava ensinando a palavra, a Maria, ela se prostra aos pés de Jesus. Queridos, o nosso corpo, ele fala, sim ou não? Existe um livro assim, não é de crente, mas é interessante. O corpo fala. Então, olha, ela estava aqui prostrada, sentada aos pés de Jesus, falando assim, uau, fala mais Jesus, eu estou sedento, eu estou faminto. Mas queridos, muitas vezes o nosso corpo aqui no culto é o seguinte, senta na cadeira, de forma relaxada, está quase dormindo no culto. Nós precisamos ter tanto ouvidos atentos, como o nosso corpo, o nosso olhar naquilo que está sendo compartilhado, com toda a atenção, amém ou não amém? Ouvir humildemente, ouvir atentamente. Então ali nesse texto de Neemias 8:6, enquanto eles estavam tão atentos, muitos deles diziam amém. Então, queridos, nossa igreja é permitido dizer um amém, dizer um glória, dizer um aleluia, bater palma, né? Às vezes o Wellington, né? O Wellington, ele dá um glória a Deus que assusta todo mundo, né? Então é permitido. Se a palavra está falando do seu coração, está fazendo sentido, dá um glória a Deus, levanta a sua mão, fala aleluia. Ouvir com atenção. Você ouve com atenção também, colocando o seu celular no modo avião, abrindo as notas, trazendo um caderninho. Eu amo quando eu vejo numa célula, inclusive nesses dias aqui, cadê a Ivonete? Cadê a Ivonete? Levanta a mão. Eu vi você hoje no culto. Não veio hoje, mas a filha dela está ali. Na semana das primícias não tivemos kids aqui. E aí a mãe da Yandra Sara, que é uma jovenzinha que eu sempre cito elas aqui nas minhas mensagens, falou assim, Yandra Sara, anota a palavra. Eu vi postado na internet. A Yandra Sara copiou, escreveu tudo que o pastor falou aqui na mensagem. Querido, se uma criança pode escrever a mensagem, quanto mais você. Então anota no celular, abra o seu tablet, né, abra o seu caderno, e a gente chega na célula, tem uns irmãos que escrevem tudo assim, é tão lindo. Isso é atenção, e quando você faz isso, a mensagem fixa melhor no seu coração, e você luta contra as distrações. Então ouça humildemente, ouça atentamente, ouça pessoalmente.
Tá vendo, Luana? Olha aí o que o pastor está falando, Luana, tem que melhorar. Esse é o momento onde Deus está falando ao seu coração. Nós não podemos também vir para a celebração com a intenção de criticar o que está sendo ministrado no altar. E muitas vezes, se essa for a posição do nosso coração, é porque o Espírito Santo está confrontando você em alguma área. E aí, muitas vezes, a carnalidade do nosso coração, a gente fica, mas não é bem assim, teologicamente não é bem assim, está falando lá. Às vezes Deus está ministrando, está dando aí, o Espírito Santo está dando um cotovelãozinho assim, com muito amor e carinho. Então, queridos, nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando ao nosso coração, e não para o irmão do lado. Mais uma forma de ouvir de forma obediente, não só sendo um mero espectador, mas falando, Senhor, essa área eu estou legal, essas áreas precisam de transformação na minha vida, me ajuda. Então, segundo benefício para ouvirmos a palavra de Deus, me ajude com o primeiro benefício de congregarmos para, agora todos nós, para encorajamento, 3, 2, 1, para encorajamento. Segundo lugar, para, em terceiro e último lugar, para uma refeição em família. E refeição, hein, Pedro? Glória a Deus, hein? Falou em refeição, o crente já fica animado. Atos 27, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Então, a menção aqui do autor de Atos era falar, né, que esse partir do pão era a Santa Ceia. Inclusive, todos os cultos nós poderíamos fazer a ceia, repartir o pão, mostrar a importância, né, da comunhão com Cristo, do sangue, né, do pão. Não fazemos todos os domingos, apenas uma vez por mês, mas é um hábito nosso para fazermos em família, sentarmos todas as vezes que você senta à mesa, sem o uso do celular na mesa, e vocês ali oram juntos, compartilham algo juntos, vocês estão ceando. Então é muito importante isso, porque a Bíblia ela está cercada de refeições. Refeições têm um lugar de destaque na Bíblia. Então, lá no Éden, Deus alimentava Adão e Eva. No Êxodo, Deus proveu o maná do céu e a água da pedra. Deus disse que levaria o seu povo para uma terra que manaria leite e mel. A Bíblia fala, né, que Jesus comeu peixe com os discípulos, até mesmo com seu corpo ressurreto. A Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes, e a Bíblia mesmo diz que Jesus é quem instituiu a mesa do Senhor. Por isso, mesa é lugar de comunhão. Diga assim comigo, mesa é lugar de comunhão. Então, quando nós falamos de comida, né, eu, por exemplo, tenho uma memória afetiva lá, né, da minha casa. Todos os domingos, pelo menos alguns, mas eu lembro de que minha mãe sempre preparava um lombo de porco, delicioso assado, aleluia. E para as sobremesas, ela sempre fazia um sorvete de 3 camadas. Então, sempre que eu lembro disso, eu lembro do lar, eu lembro da casa dos meus pais. Então, quando nós fazemos refeições juntos, nós estamos lembrando todos os dias da nossa cidadania eterna, da nossa morada eterna, do lugar onde nós haveremos de comer sempre, sempre com o Senhor. Atos 2, 46 diz, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E eu creio que biblicamente o melhor lugar onde você pode ser bem pastoreado, onde você pode sentar à mesa, comer, sem preocupar, né, de uma grande refeição para faltar, né, como se fôssemos fazer assim no coletivo, é nós nos reunirmos também, congregarmos semanalmente em uma célula. A igreja nos lares, a igreja em casa, onde alguém vai ter acesso ao seu coração, onde você vai ser tanto usado para encorajar e para ser encorajado. Então nós cremos que fazer as refeições em um aprisco, né, em um lugar, em uma célula, onde vai pastorear o seu coração, onde vai cuidar bem de você. Queria que a mídia colocasse nossa terceira imagem, a imagem de um avião. Então, quando nós falamos sobre congregar, essa imagem vai ilustrar muito bem esse momento, né? Você já viu um avião erguer voo sem uma das asas? Quem aqui já viu? Levanta a mão. Se você vê algum dia isso acontecendo, você pode mandar a foto para a gente mostrar aqui.
Mas eu quero dizer para você, para nós decolarmos na fé cristã, é tão importante nós termos essa asa. Todo mundo aqui comigo no avião, ó, viajar de avião. É tão importante cultos no templo, na igreja, isso que você está fazendo e priorizando, e também nos lares, onde você vai encorajar, onde você será encorajado. Então, para que você decole na fé cristã, então, querido, evite distanciar do povo de Deus. Evite, porque isso é tão importante, esse momento onde você vai servir vai ser servido e vai servir uns aos outros. Então, para nós concluirmos, eu queria falar aqui 4 dicas que você precisa para congregar. A primeira delas, reconheça, pode colocar para nós aí a primeira dica, reconheça que você precisa da sua igreja, e a sua igreja precisa de você. Se você é inconstante no congregar, inconstante nos domingos, isso vai afetar a sua saúde espiritual. Se você chega atrasado no culto, ou você não se engaja com o culto, servindo, a sua experiência vai ser prejudicada, impactada. Você precisa levar a sério o culto, o congregar, para a questão de encorajamento. Em segundo lugar, vigie a sua agenda. Queridos, o seu sábado precisa ser santificado. Como assim, pastor, o sábado santificado? Nossos voos aqui em Palmas, eles são na madrugada. Quem gosta desses voos na madrugada? Eu não. Mas para você chegar no aeroporto de madrugada, você não vai ficar na balada até, balada crente, Você não vai ficar na rua até tarde, porque vai impactar a sua viagem, vai impactar o lugar onde você vai. Você dorme cedo, para você chegar lá cedo, para você não perder o horário. Os atletas, quando vão fazer as atividades, eles não ficam fazendo atividade até a última hora, eles descansam. Então, queridos, eu sei que nós temos 2 cultos, legal, muito bem. Então, para quem, por exemplo, gosta de vir no culto da manhã, ficar até meia-noite numa festa, esses dias, por exemplo, eu fui numa festa, estava muito legal, muita comunhão, mas o jantar demorou um pouquinho para ser servido. Eu falei assim para os anfitriões: olha, com muito amor e carinho eu preciso ir, porque amanhã eu tenho um compromisso, porque o seu compromisso com a casa de Deus é muito importante. Então, na sua agenda, deixe ela bem programada, para que você não perca esse impacto que a celebração tem. Amém ou não amém? Uma outra coisa que nós devemos fazer é nós prepararmos para o drama familiar. Terceira dica aqui: prepare para o drama familiar. Você que é pai de crianças, então, às vezes as crianças começam a chorar, às vezes, ou também o pneu fura, às vezes acontece coisas, e eu sempre oro para você chegue bem aqui na casa do Senhor, nada de mal aconteça, desde a sua saída, a sua entrada aqui na igreja, mas fique preparado, porque esses dramas familiares, eles podem impactar a forma como você vai chegar aqui. Você não pode chegar aqui com a cara de quem chupou limão azedo e não gostou, todo irmão vai perceber. Não, vigia, e se acontecer alguma coisa, Senhor, nada vai roubar a minha alegria, nada vai roubar o meu congregar. Uma das coisas que nós fazemos como pais é falar para os nossos filhos, no sábado à noite, amanhã cedo, nós vamos dormir cedo, porque amanhã cedo nós vamos para a igreja, e tanto é que a minha filha, nós ficamos 3 semanas sem o culto da manhã, minha filha, quando eu falei, amanhã nós vamos de manhã, ela falou, glória a Deus, papai. Meus filhos amam vir ao culto de celebração, meus filhos choram para vir para a igreja, meus filhos durante a semana eles falam, papai, nós queremos ir para a igreja. Queridos, não tire dos seus filhos essa alegria de congregar, deixa que os seus filhos tenham experiências maravilhosas com Jesus na igreja, eles precisam estar aqui, não dê desculpas para estar na casa do Senhor, traga os seus filhos. Se eu estou aqui é porque um dia meus pais me levaram para as vigílias e eu dormi em bancos de madeira. Se eu estou aqui é porque, mesmo com o Pais Kids que não era tão legal na época, mas eu fui bem pastoreado, bem cuidado pelo Senhor. E assim nós precisamos vigiar contra esses dramas que se colocam no nosso caminho. E 4º e último, desenvolva algumas tradições especiais no dia de domingo. Eu, por exemplo, dificilmente aceito um convite no domingo, porque a minha mãe fala assim, domingo é o dia da mamãe, domingo é o dia do almoço em família, domingo é o dia de nós estarmos juntos como família, mas de repente sua família, seus pais não estão aqui, convide um irmão da igreja que também não tem família aqui, e faça desse um hábito gostoso.
Então nós falamos para nós congregarmos. Essa pergunta, precisamos congregar sim ou não? Sim. E para congregarmos, no congregarmos os benefícios para o nosso encorajamento, para ouvirmos a palavra de Deus e para fazermos refeições juntos à mesa. Queria que você ficasse